E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para nossa aula de hoje, que tem como tema, né, a gente parou um pouquinho o Python e vamos agora para uma parte mais técnica, tá certo? E aí a gente vai ver hoje sobre eletrização e métodos de proteção, tá certo? Então vamos lá, o que a gente vai ver dentro desses tópicos, né? Vamos ver descargas eletrostáticas, né, ESD, né, lá no inglês, e eletrização, beleza? Segundo tópico, quais os perigos das descargas, tá certo? Eletrostáticas. Terceiro tópico, lei de Ohm, beleza? De justores e fusíveis. E quarto tópico, o multímetro. Quinto tópico, aterramento, fio terra e a tomada tripolar, tá bom? E aí, o sexto ponto, a gente vai ver filtros de linha, estabilizadores e no breaks, tá bom? E teremos uma atividadezinha bem tranquila para vocês responderem, tá certo? Então vamos lá. Olha só, descargas eletrostáticas, ESD e eletrização. Gente, a eletricidade estática ela surge quando ocorre a acumulação de cargas elétricas em matérias, né? Como assim, tio Hélio? Quando o corpo físico, quando uma matéria, ela recebe um acúmulo de carga elétrica, sejam estes condutores, isolantes ou mesmo semicondutores, tá certo? Então existem esses três tipos de condutores, né? Condutores, os isolantes e mesmo os semicondutores. E aí o acúmulo de cargas elétricas se chama eletrização, tá bom? E aí vamos lá, né? Existem três tipos de eletrização: a por contato, atrito e indução. Vamos ver cada uma delas aqui, ó. Quando um corpo eletrizado, né, cede uma parte de sua carga ao corpo neutro, deixando com carga de mesmo sinal que o primeiro, isso nós temos uma eletrização de contato, né? Quando é que um corpo, né, ele vai ceder parte da sua carga elétrica para outro corpo neutro, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, né, tem o A, ele está como corpo neutro, e o B ele está eletrizado, né? Então está com o corpo cheio de carga elétrica. E aí ele chega perto do corpo A e aí os dois ficam, né, os dois compartilham. Na verdade, o B compartilha a sua carga elétrica com o A e os dois ficam eletrizados, né? Isso é eletrização por contato, tá bom? E aí vamos lá para eletrização por atrito, né? Quando um corpo, né, ele entra em atrito com outro, faz com que um deles perca elétrons, né, logo deixando, né, ou deixa-o sem carga elétrica, positiva ou negativa. Então, essa carga elétrica vai ser transportada de um ponto a outro através de atrito, né? Por exemplo, quando você pega um pente, né, não esse aqui, mas, exemplo, você pega um pente que passa direto na cabeça, passa, então uma régua, e aí você coloca em papéis, né, picados, né? Basicamente, esse pente, né, vai atrair os papeizinhos para si, né? Como se estivesse recebendo como se fosse um imã, tá bom? Imã bem fraquinho, mas como se fosse um imã. E aí tem a última, né, que é eletrização por indução. Ocorre quando um corpo eletrizado redistribui cargas de um condutor neutro, corpo eletrizado, indutor, né, colocado perto do corpo neutro induzido. Como assim, tio Hélio? Olha só, né, o corpo B, né, ele não tem carga nenhuma. E aí vem o indutor, que é o corpo A. E aí, ao se aproximar, né, o corpo B, que é o induzido, ele acaba recebendo as duas cargas, tanto negativa como positiva. E aí o indutor sai, né, com sua carga negativa ou positiva, né, depende do que ele está acontecendo. Né, como vocês podem ver aqui, o Kilua, basicamente, ele, né, faz isso, ele acaba criando, só que ele faz isso com atrito e depois ele acaba, né, conseguindo induzir isso ao corpo dele, né? Quem assiste aí Hunter x Hunter sabe do que eu estou falando. E aí, quais os perigos das descargas eletrostáticas, né? Gente, a eletricidade estática ela pode ser muito perigosa, tanto no céu, né, como com aviões, helicópteros, tá certo? Por exemplo, helicópteros, né, tem que descarregar a sua eletricidade estática armazenada na fuselagem. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, ao girar a hélice, ele acaba gerando eletricidade e aí ele precisa se descarregar, né, para não acontecer nenhum tipo de acidente elétrico ali.
Outro meio também, os meios de transporte, né, podem também sofrer com acúmulo de cargas elétricas, tá? Tanto é que tem algumas pessoas estão dirigindo aqui e acabam saindo do carro de uma vez e acabam tocando no carro e levando um choque, né? Não sei se você já aconteceu isso contigo, né? Então, acontece com algumas pessoas sim, tá? Então, quem conserta o computador, ele tem que ser muito cuidadoso, né, com a ESDs, né, com os perigos das descargas eletrostáticas. Por quê, tio Eto? Pois os circuitos são muito vulneráveis ou sensíveis e nosso corpo também produz eletricidade, tá? Então, quando vou consertar um computador, né, procuro descarregar toda a minha carga elétrica, né, para não contaminar, para não acabar colocando, né, essa carga elétrica que tem no meu corpo dentro do circuito elétrico do computador. E aí vamos lá, a lei de Ohm. Gente, olha só, né? A primeira lei de Ohm indica que a diferença de potencial, né, V, entre dois pontos de um condutor é proporcional à corrente elétrica, né, que é I, que percorre. Exemplo, V, que é o quê? Que é a potência, né, que é o potencial, igual a R vezes I, onde V é a medida em volts, R é a resistência e é a medida de amperes correspondente à intensidade da corrente elétrica, tá? A gente não vai entrar em detalhe nesse quesito não, tá? Vamos ver agora outras funções que são os disjuntores e fusíveis. Disjuntor, gente, é um dispositivo eletromecânico que permite proteger as instalações elétricas contra curtos-circuitos e sobrecargas, né? Vocês podem ver a imagem, né? Isso aqui que vocês estão vendo na imagem, né? Esse negocinho aqui é sim um disjuntor, tá certo? O que ele faz? Quando entra uma carga muito elevada, esse disjuntor ele dispara e desliga tudo para não gerar problemas, né? Para não acontecer de queimar outras coisas, né? De prejudicar a rede elétrica. Então, quando vem uma corrente muito elevada, ele dispara, né? Para quê, Wellington? Para não gerar nenhum tipo de defeito ou acidente, tá bom? Então ele é preparado para isso. E aí vamos ver o fusível, né? É também um componente de proteção contra sobrecorrente, mas é utilizado em circuitos elétricos e eletrônicos. Diferentemente do disjuntor, né, gente, né, que dispara, o fusível ele é inutilizado ao realizar a proteção dos circuitos. Por quê, tio Wellington? Porque esse vidrozinho aí, ó, né, esse vidrozinho que você está vendo aqui, esse vidrozinho aqui, ó, ele quebra, ele é rompido quando vem uma carga muito elevada, né? Onde é que um dos locais que a gente consegue ver o fusível é a fonte de alimentação dos computadores, tá bom? Multímetro. Gente, multímetro é um aparelho específico para medir basicamente grandezas elétricas como voltagem, corrente e resistência elétricas. Serve para pesquisar, certo? Defeitos em aparelhos como, por exemplo, né? Aparelhos, né? Como por exemplo, a gente pode ver uma tomada, né? Se ela está funcionando, né? Verificar a voltagem de uma pecinha do computador, beleza? E assim por diante. Aterramento, fio terra e tomada tripolar. Gente, é apenas um conjunto de condutores. O que é aterramento? É apenas um conjunto de condutores enterrados, cujo objetivo é o quê? É realizar o contato entre o circuito elétrico e o solo. Como vocês podem ver na imagem que eu coloquei aqui, ó, a interferência do ambiente, né? Olha só, interferência do ambiente, caminho para a terra, rede elétrica. E a terra aqui, ó, sem aterramento. Então, toda a interferência elétrica vai vir, né, para o computador, para os equipamentos elétricos. Sem aterramento, as interferências passam por dentro do micro para a rede, né? Então ele vai direto ali. Interferência do ambiente, caminho para a rede, ó, que já com aterramento, beleza? Com aterramento, as interferências têm um caminho rápido para a terra, tá bom? Então é interessante ter sim aterramento, né, em nossa casa, no nosso colégio. Para quê, para evitar tanto acidentes como também evitar queimar aparelhos, tá bom? Filtros de linha e estabilizadores. Vamos explicar aqui também sobre... já falei sobre aterramento, né? Fio terra, basicamente uma hastezinha que você coloca, certo? E tomada tripolar, aquela tomada que é nova e tem 3 pontinhas, tá? Que você coloca, a gente chama de padrão novo, né, de tomada. E aí, filtros de linha, estabilizadores e no breaks, né? Gente, vamos lá ver filtros de linha, depois estabilizadores, depois no breaks.
Filtro de linha, gente, ele protege os seus equipamentos ao remover ruídos e picos de tensão da rede elétrica. Ele vai expandir, né? Ele expande o número de tomadas disponíveis para conectar outros periféricos e protege contra curto-circuito e sobrecargas de tensão na rede, né? Ele também tem dentro dele, né, um fusívelzinho que quando a amperagem fica maior do que ele pode suportar, aquele fusível é disparado, ou seja, quebrado, inutilizado, e aí ele não queima nenhum outro aparelho ligado a ele. Estabilizadores, né? Olha só, estabilizador, gente, o módulo isolador, né, tem como função estabilizar. O que é isso, tio Hélio, né? Ele vai, exemplo, tem uma Kamehameha gigante vindo, então que ele vai pegar e vai simplesmente encolher para a medida certa, né, do que o aparelho pode receber. Então, ele vai estabilizar a tensão da rede elétrica, absorvendo variações e entregando sempre 110 volts ou 200 volts, 220 volts, dependendo aí do teu equipamento. Tá bom? Exemplo disso está aqui, ele, ó. No break ou UPS, né? Eu não sei falar isso aqui, mas vocês podem ver aí que é simplesmente um suporte para interrupção de poder. Exemplo, é um dispositivo de alimentação elétrica que, ao ocorrer uma interrupção, né, no fornecimento da rede elétrica ou de energia, alimenta os dispositivos a ele ligado para o equipamento. Então, como assim, Wellington? Vamos supor que deu um apagão. Pá, eu estou aqui digitando aqui, só que eu tenho um no break. E aí, por ter um no break, eu não vou perder os arquivos. Vai dar tempo de salvar, né, desligar o computador. E aí sim, né, eu posso desligar o no break para não descarregar ele, tá? Ele funciona mais ou menos assim. Tem várias baterias dentro dele que vai armazenar energia para quando, né, precisar, quando não tiver mais uma rede elétrica. Exemplo, acabou a energia, né? Cortaram a energia, por exemplo, né? E aí ele vai funcionar durante uma hora, 24 horas, dependendo do no break, tá certo, gente? E aí vamos lá para a atividade, né? Atividade 1, questão 1. A eletricidade estática representa algum risco ao manusear componentes elétricos e eletrônicos? E aí você vai dizer se sim ou se não e o porquê, tá? Só explicar um pouquinho. 2. Diga a diferença entre eletrização por contato, atrito e indução, né? Foram os 3 que eu falei aí, vocês podem colocar a diferença deles aí, tá? Escreve aí que vai dar certo. 3. Explique com suas palavras o que é a primeira lei de Ohm, beleza? 4. O que é um multímetro? E aí você vai explicar com suas palavras o que é um multímetro. 5. Defina aterramento. Quais vantagens em utilizar uma estrutura elétrica com aterramento? Explicar qual a vantagem de ter, né, um aterramento ali, tá bom? 6. Diferencie filtro de linha de estabilizadores. Qual a diferença de filtro de linha para estabilizadores? Né? Você vai dizer, filtro de linha é assim, estabilizador é dessa forma, beleza? E 7ª questão, qual a função principal de um no break, tá bom? Então, tudo que foi falado aqui nessa aula tem aí na atividade, tá bom? Então, gente, vamos ver o que tem. Próxima aula veremos o PC e seus periféricos e o Pikachu tá dando tchau. Eu vou dar tchau para vocês. Até a próxima, pessoal. Fui.